O deus que tentará desempatar o placar contra a humanidade foi escolhido. Hades é agora o adversário de Qin Shi Huang e terá que derrotar o primeiro imperador da humanidade. Mas quais são os poderes de Hades? O que o grande imperador do submundo pode demonstrar no campo de batalha que venha causar medo e caos a todos? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui continuar discutindo sobre os poderes aqui do Hades. Na segunda-feira a gente trouxe um vídeo falando sobre os poderes do Qin Shi Huang. Agora nós estamos trazendo um vídeo falando sobre os poderes do Hades. E vamos conversar, debater muito sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar a gente a falar ainda mais sobre Shumatsu aqui no YouTube. Bom, a gente sempre fala um pouquinho de história aqui no canal do Geek Brasil, né? Shumatsu remete a isso, os backgrounds dos personagens, seja dos humanos quanto também dos deuses, estão conectados praticamente sobre a história das mitologias e também sobre a história da humanidade. E a gente sabe que o Hades, ele é um dos 3 grandes deuses da mitologia grega. Como a gente já observou em Shumatsu no Valkyrie, nós tivemos o confronto dos Zeus contra o Adão, né, o pai dos deuses versus o pai da humanidade, na qual tivemos a batalha dos Zeus vencendo, né? Na verdade, o Adão perdeu, né? Não dá para chamar ali de que o Zeus venceu, né? O Adão perdeu a batalha por causa que o seu corpo não conseguiu acompanhar o ritmo dos Zeus. Nós tivemos ali a derrota do Poseidon para o Sasaki, né, que é o grande deus ali do mar, né, enquanto o Zeus, ele é o deus ali do céu, das nuvens, e do seu trono está acima de todas as coisas. O próprio Poseidon está governando todos os mares, todos os oceanos, mas ele foi derrotado pelo Sasaki. E nós também temos ali a colocação do Hades como grande deus do submundo da mitologia grega. Só que Shumatsu no Valkyrie tem uma construção um pouco mais interessante. As falas do Hades, desde quando ele foi apresentado para nós em Shumatsu no Valkyrie, é que nem sempre ele foi líder do submundo. O que coloca ele agora como o ser mais forte daquele lugar. Porque afinal, né, se nós estamos falando do submundo, estamos falando de um lugar que poderia ser sem regras ou um completo caos, seres extremamente fortes. E a gente pode colocar até mesmo Beelzebub no meio dessa farofa aí com Hades e que talvez o próprio deus da mitologia nórdica seja mais forte do que o deus ali da mitologia hebraica ou toda aquela relação ali com os cananeus, né? Mais ou menos ali quanto às construções dos cananeus mesmo nessa criação sobre o Beelzebub. Então nós também temos personagens, né, deuses de outras mitologias como Izanagi, Izanami e todos os demais outros seres das mitologias que ficam no submundo. Se o Hades, ele é o comandante, ele é o líder do submundo, significa que provavelmente ele seja mais forte do que esses seres. O que já demonstra um nível de poder extremamente alto ali para a gente observar essa batalha que ele vai ter contra o Qin Shi Huang. Então, a gente tem toda uma construção do Hades junto com os Zeus e da forma como ele lutou ao lado do seu irmão, ou na verdade ao lado dos seus irmãos, para destronar o Cronos, ficando assim com o submundo, né? Porque quando o Zeus acaba destronando o seu pai, ele acaba recuperando os seus irmãos e juntos eles lutam para destronar ali o pai deles. O Zeus acaba ficando com os céus, o Poseidon acaba ficando ali com os mares, né, os oceanos, e o Hades acaba ficando ali com o submundo. E pelo que dá a entender em Shumatsu no Valkyrie, o Hades, ele não guarda rancor com os deuses. Pelo contrário, né, ele tem uma certa conexão, uma certa ligação com os deuses e que talvez isso seja a grande diferença do personagem com os demais contos que nós tivemos em Shumatsu no Valkyrie, quanto também ali Hércules ou qualquer outro tipo de animação ou obra que já tenha trabalhado com a mitologia grega. A gente também tem algumas revelações sobre o Hades de que ele era o deus
menos adorados na mitologia grega, né? Dificilmente ele tinha alguma construção, porque a gente sabe, né, que o povo mexicano tem essa temática um pouco mais apegada ali sobre a morte, né? De que eles realmente têm o Dia dos Mortos e que todo tem uma celebração a isso. Mas na Grécia, envolvendo a mitologia grega, a morte tinha uma ligação completamente disruptiva, né? De uma separação abrupta, e os gregos não gostavam disso. Mas o Hades não era adorado, ou o Hades era o deus que tinha ali com menos crenças, de uma forma que eles não supostamente tinham raiva do deus. Não, é por causa do grande temor que os gregos tinham ou sentiam perante a morte, já que eles sabiam, né, que eles iam para aquele lugar depois ali de morrer. Eles não queriam ter esse contato de uma forma adiantada ali com o deus do submundo. Mas basicamente o que acaba reforçando um pouco mais essa conexão do Hades com os demais outros deuses e a forma como ele é sério, frio e calculista quando ele precisa agir nas formas dos seus interesses. E aí que a gente tem essa forma de como o Hades pode ser trabalhado em Shumatsu no Valkyrie através dos seus poderes. Porque o Hades, ele tem um cetro que lhe auxilia em seus combates, né? Em suas batalhas ao lado de Zeus, Poseidon e os demais irmãos ali deles, o Hades acabou utilizando esse cetro para acabar, ou pelo menos para selar ali os titãs na guerra da Titanomáquia, para bater de frente e selar eles no Tártaros. E assim, os titãs estão lá até os dias de hoje, de acordo com a mitologia grega. Basicamente, então, em muitos momentos também, o Hades tem a capacidade de ser um necromante, de se manifestar ali ou de controlar os mortos. Não tem uma certa convicção sobre essa interpretação dos poderes do Hades. Muitos acabam dizendo que o Hades consegue controlar os corpos dos mortos. Muitos acabam dizendo que o Hades consegue manifestar ali os mortos, mas não consegue controlar eles ao seu bel prazer, como se fosse um Edo Tensei da vida ali em Naruto. Então fica muito um plano em branco para que o Umemura consiga utilizar o Hades da forma como ele quiser. O que fica claro é que o personagem tem a capacidade na utilização do seu cetro e que basicamente ele tem uma boa construção na utilização dos mortos, né? E ele faz dele ser um necromante. E aí que nós também temos que o Hades tem um capacete que lhe deixa invisível. O que todo mundo está teorizando é que talvez seja a máscara que nós já estamos enxergando em Shumatsu no Valkyrie, que dá a capacidade para ele ficar invisível. Mas qual é a vantagem de você ficar invisível sendo que o seu adversário é cego? Sendo que o seu adversário tem um capuz na cara, né, tampando os olhos. Então, será que este poder ali do Hades é a manifestação para ficar invisível ou invisível e intangível? De não ser tocado, de não conseguir ser alcançado. Tem essa perspectiva também de que o Hades pode ter essa manifestação de que apenas pequenos armamentos consigam alcançar o personagem com um certo tipo de arma ou algum certo tipo de fogo grego para bater de frente com a intangibilidade do personagem. E também, para dar um pouco mais de destaque sobre o que o Umemura pode fazer com o Hades, nós também temos de que o deus não tem a capacidade de dar vida eterna para as pessoas na mitologia. Então, mais uma vez, vai ter que ser alguma coisa, ou alguma questão de roteiro, alguma mudança de questionamento do Umemura para fazer a gente levantar esse questionamento se o Kim Shu-Hang vai ser realmente esse primeiro traidor da humanidade ou se o Hades vai se manter fiel ali à mitologia grega sem conseguir manifestar a vida eterna. Todo mundo fica se questionando assim, mas por que o Kim Shu-Hang vai realmente trair a humanidade se ele agora vive eternamente? Só para deixar claro aqui, esses seres humanos, eles vão viver eternamente até Valhalla permanecer. Assim que Valhalla acabar, assim que a guerra, a batalha do Ragnarok acabar e os seres humanos vencerem, todos os humanos mortos vão desaparecer e a humanidade vai continuar viva.
Se a proposta ali do Qin Shi Huang para o Hades for dele se tornar um deus, aí, meu filho, aí ele vai permanecer vivo pro resto da vida. Não importa o resultado que aconteça, se a humanidade vai sair vitoriosa dessa guerra chamada Ragnarok ou se os deuses vão sair vitoriosos dessa luta. Se o Hades realmente tiver essa marca de conseguir fazer com que o Qin Shi Huang tenha ali a capacidade de se tornar um deus, aí, meu filho, podemos cravar com quase toda certeza que o Hades vai sair vitorioso dessa batalha e o Qin Shi Huang vai ser o primeiro traidor da humanidade.